Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando. Lembrando, ó, na câmera tá a Maitê. Oi. Vamos continuar aqui no alternador. Vocês viram aí até como eu cheguei aqui. E agora eu vou atualizar vocês do que eu fiz aqui, que eu já comecei, para mostrar para vocês como tá o andamento. Lembrando, ó, quem não é inscrito, se inscreve no canal para não perder nada. Ativa o sininho. Aí é garantido que vocês não vão perder nada, tá bom? Tem vídeos na segunda, na quarta e na sexta às 19 horas. Conto com vocês lá. Vamos continuar aqui agora. Como vocês viram no vídeo anterior, aqui está o alternador. Uma coisa que eu fiz aqui, eu consegui outra correia. Ó. A minha correia era muito longa. Então eu peguei uma correia um pouco menor. Vamos ver que correia é essa aqui, que eu não lembro agora de cabeça qual é a medida dela. Vamos ver aqui, ó. 950. É, ó, AVX13 por 950. Era uma 970. Então agora é uma 950. Aí ficou certinho aqui, ó, o espaço do tubo aquele da água. Lembrando, gente, ó, já que eu falei no tubo da água, tem comentários me perguntando se eu vou fazer essa tubulação, se eu tenho interesse em fazer para vender, ou eu tenho interesse em, sei lá, eu produzir, que seja. Tem interesse, eu tenho, tá, gente? Só que é o seguinte, eu só quero fazer isso quando eu tiver certeza que funcionou bem e não teve nenhum problema. Então agora, nesse momento que eu estou montando o motor, eu não vou fazer nada aqui para vender, entendeu? Eu vou fazer, vou testar, depois que vocês verem, ó, ficou bom, funciona de verdade, ficou perfeito. Aí a gente pode conversar. Então vocês ficam ligados aí que essas inovações, provavelmente, vamos fazer negócio, como diz. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o esticador. Vocês viram que eu pondiei aqui a base do alternador para fazer o esticador. Ó, vocês viram eu furando um taruguinho excêntrico nesse vídeo anterior também. Eu atravessei um parafuso aqui, um parafuso Allen. Esse parafuso Allen vai ser nosso esticador. Como é que eu fiz aqui? Ó? Eu usinei também um tarugo, ó, fiz uma rosca 516 aqui dentro. Fiz um furo lateral com rebaixo para a cabeça do parafuso. O que eu fiz aqui? Esse rebaixo eu fiz maior que o diâmetro do parafuso e no parafuso eu fiz um tucho. Para que esse tucho? Eu vou colocar ele aqui, vou atravessar, vou colocar a porca, vou apertar ele. Isso aqui tudo vai ser desmontado depois. Que eu estou acertando tudo para poder desmontar depois e pintar direitinho. Aí eu venho aqui e aperto ele, ó, aquele tuchinho, ele vai fazer esse efeito aqui. Ó. Eu vou apertar ele, apertei, continua solto aqui, ó. Porque isso aqui tem que articular. Conforme vai puxando o alternador, ele vai dando um ângulo. Então, para evitar que tenha que estar flochando o parafuso para esticar o alternador, não precisa. Aí eu venho aqui, ó, ele está solto lá embaixo. Eu venho aqui, prendo ele aqui, ó. Esse esticador não precisa nem fazer força, ó. Ó, vamos deixar ele frouxo aqui, ó. Ó. Já está esticando, ó. Aí, ó. Ó. Aqui tem que cuidar, senão aperta demais. É mais ou menos isso aqui mesmo, ó. Aí eu venho aqui, ó, e travo essa porca aqui, ó. Que seria uma contraporca. Tá feito o esticador do alternador. O alternador já tá na feição, ó, esticadinho direitinho, bem posicionado, bem firme. Isso que não tá soldado ainda. Ele só tá ponteado aqui o bloco, depois vai ter que ser soldado direitinho. Mas no momento o alternador foi. Agora é a bomba de óleo da direção. Que tá aqui ela. Eu fiz, ó, peguei 2 barras chatas, cortei e deixei uma maior, uma menor. Essa menor, ela vai calçar pelo lado de dentro aqui, ó. Essa menor vai calçar ali por dentro e essa de fora vai ficar flutuando agora aqui. Depois, quando eu alinhar, vou dar um ponto de solda aqui pelo lado de dentro. Depois que eu alinhar ela direitinho, eu venho aqui pelo lado e coloco outra chapa, faço uma base. Para não acontecer isso aqui e não acontecer isso aqui, ó.
Então essa base vai enrijecer ele. Então o que eu tenho que fazer agora aqui é dar o primeiro ponto de solda para a gente ver como vai ficar a bomba da direção. Mesmo esquema do alternador. Vou dar um primeiro ponto de solda aqui. Ponteei, agora vamos ver mais ou menos o alinhamento aquele. Ficou bem certinho. Não ficou certinho, não. Não gostei. Vou tirar de novo aqui e botar mais para dentro um pouco. Ficou para fora. Ela ficou alinhada, mas ficou para fora. Não é tão barbada como parece, né? Nunca. Perfeito, aqui tá certinho. E aqui tá perfeito. Vamos ver agora no visual. No visual agora ficou bem agradável. O visual aí alinhadinho. Distância da polia, espessura da base da polia igual. Ficou bem casadinho. Vamos botar o nível aqui para ver, ó. O nível mais é como parâmetro, né? Distância da correia, ó. A mesma distância. O alinhamento aqui tá o mesmo também das outras polias. Tá alinhadinho. Uma esconde atrás da outra. Ficou espaço para esticar aqui. Agora a gente tem que bolar aquela travessa que tem aqui embaixo. Claro, isso aqui tudo depois vai ser feito um acabamento, né? Não vai ficar assim, esses cantos vivos, feios, assim. Vai fazer um acabamentinho. Agora eu tenho que soldar uma travessinha aqui, dar uns pontinhos, para ele poder ter base para esticar. Vou pegar um pedaço de material agora. Nunca ninguém me perguntou, mas eu vou falar porque agora eu tô mexendo aqui, ó. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei um flap de 7 polegadas e adaptei no esmeril, ó. Pra quê, ó? Pra que eu vou usar uma pedra, ó? Isso aqui dá um acabamento muito melhor. Eu venho aqui, ó, tiro os cantinhos, ó. Da peça, ó, arredondadinha, bonitinha, ó. Se quiser dar uma limpada, ó. Rápido, ó. Olha que maravilha. Ó, tira os cantos. Essa parte escura aqui, ó, não é muito bom soldar em cima, porque ela demora a solda a penetrar. Então se a gente limpar, ó, fica melhor. Isso aqui eles chamam de craca de laminação. E quando é processado, esse material ele é feito na siderúrgica. Ele passa uns rolos aqui, esses rolos são refrigerados, ele cria essa capa aqui. Aí aqui fica muito melhor de soldar. Vamos fazer aquele pontinho agora que vai ser o ponto que vai dar estrutura. Vamos ver aqui o alinhamento. Vai ser um ponto estrutural. Vamos ver como é que está o alinhamento. Vamos ver se não mexeu a bomba. Perfeito. Vou melhorar o pontinho aqui.
Tá bem estruturado agora. Agora estica de verdade, ó. Agora vamos ter que bolar um esticador aqui. Como vai ser esse esticador? Não sei. Eu estou pensando em compartilhar o esticador. Fazer alguma base no alternador, que eu estico o alternador. Depois que os dois estiverem num alinhamento parelho com as duas correias, eu esticando um, eu estico dois. Essa é a ideia. Vamos ver como é que fica agora. Isso aqui é a base que tinha nessa bomba, que ela era presa aqui, ó. Eu vou continuar usando ela, só vou fazer alguma alteração aqui. Ainda não sei como. Estou pensando como eu esticarei isso aqui. Aqui a pressão que já tá bem esticado já. Vai ficar legal. Na verdade é no mesmo lugar que era antes, só que agora alinhou, né? Essa é a diferença. Sinto meu cérebro fumaciando. O estudo aqui foi o seguinte. Pensei aqui, ó. Quero compartilhar um esticador para dois, mas tem que ter um recurso independente para poder, por exemplo, trocou essa correia, consegui um pouco maior, não tinha do tamanho. Aí eu tenho como esticar ela mais um pouco que a outra. Então a minha ideia o que é aqui, ó. Eu vou fazer uma articulação aqui nesse furo, que agora vocês viram aí que eu faceei ele. Vou fazer uma articulação e vou colocar um parafuso aqui, ó, apoiando nessa base aqui. Aí eu vou fazer um furo aqui de guia, né, para nunca sair daqui. Aí não importa se isso aqui estiver mais alto ou mais baixo, não vai influenciar em nada porque aqui vai articular. Então agora o que a gente vai fazer aqui é uma articulação para cá. Fazendo a articulação aqui eu já faço um furo passante com a rosca 5/16 também, para apoiar aqui para esticar. Acho que vai ficar bem legal. Aí concluindo isso aqui, sim, eu posso desmontar tudo e arrear solda e chamar na tinta, como diz. Concluir nosso trabalho aqui agora. Lembrando, ó, gente, não esqueça de se inscrever, tá? Vamos fazer melhor. Eu vou esperar um pouquinho para vocês se inscreverem. Vou guardar um pouco aqui agora. Pode se inscrever lá.
Bem tranquilo, vou esperar. Compartilhar pode compartilhar depois, não precisa compartilhar agora. Tá bom, gente? Vamos continuar aqui agora. Tá, mas se quiser compartilhar agora, pode, né? Pode. Posso esperar um pouco mais também, mas vamos deixar para próxima. Vamos dizer assim, depois que terminou o vídeo, ele compartilha. Tá, gente? Olha só. Vocês viram o esticador do alternador, vocês viram a base da bomba da direção, e aí eu fiz isso aqui, vocês viram um pouquinho aí o vídeo eu fazendo. Aqui está o segundo esticador. Aquela basezinha lá, aquela porquinha, ela não é mais uma porca. Ó. Ela foi aumentado o furo interno para esse bico aqui entrar lá dentro. Agora eu estou colocando uma porquinha velha aqui. Depois vai uma porquinha com parlock, aquelas travantes. Que aí eu fixo ela aqui o máximo que dá para ele ficar um pouco de articulação. E não fica com folga. Então agora aqui, ó, eu venho com esse aqui. Ó, vou só encostar aqui, ó, para vocês verem. Por exemplo, ó. Aqui está esticado, vamos deixar solto aqui. Ó, tá solto aqui. Aí vamos dizer, aqui está solto também. Vamos dizer que eu estiquei aqui e estiquei aqui, tá? Aí eu venho aqui, bloqueio aqui esse parafuso, vai ficar bloqueado. Aí depois vamos dizer que eu quero trocar a correia, eu posso soltar só aqui, que aí vai afrouxar as duas. E quando eu esticar, eu estou esticando as duas também, ó. Ó, estou esticando as duas. Porque aqui está empurrando para trás também. Então eu vou ter um efeito duplo nesse esticador aqui. Acredito eu que ficou bem legal. Depois vamos ver funcionando, né? Lógico. Que eu acredito que vai funcionar direitinho. E aí esse parafuso aqui vai ficar bloqueado. Ficou bem discreto. Ficou fácil de esticar. Aí, ó, não faço nem força na ponta da chave Allen aqui, ó. Ó. E depois vem aqui embaixo e bloqueia esse parafuso, ó, que dá para vir pela frente também. Ó, dá pra vir pela frente mesmo ali, ó, e bloquear aqui, ó. Ó, pá, bloqueou. Ficou esticadinho, ficou direitinho. Vai ficar top. E agora, gente, a gente vai encerrar por aqui. Na sequência, vamos dar um trato nisso aqui, tocar uma tinta e vamos começar a montar a frente desse motor aqui. Vamos começar a montar de uma vez esse motor e fechar ele logo. Eu já tô cansado de esperar para fechar ele. Tá bom, gente? Muito obrigado por ter assistido aí e até o próximo vídeo.